Então vamos lá. Hoje nós estaremos falando sobre um dos ícones do Natal, chamado Papai Noel. Nessa série de estudo que nós estamos fazendo sobre a origem do Natal. Nós falamos primeiramente no nosso outro vídeo sobre a data do dia 25 de dezembro, como que foi que uma festa pagã celebrada há 7.000 anos antes de Cristo se tornou então uma festa chamada cristã. Então hoje nós queremos falar sobre um dos ícones ou um dos símbolos mais populares do Natal. Quando a gente fala de Natal, logo vem na mente das pessoas a figura do Papai Noel. E é sobre ele que nós iremos falar. Quem foi o Papai Noel? Bem, segundo as lendas, Papai Noel ele mora no Polo Norte ou na Finlândia, como querem alguns. E ele, ao lado da sua esposa, a Mamãe Noel, auxiliado pelos seus trabalhadores, auxiliado pelos duendes, pelos gnomos, ele então fabrica os presentes para que na data do dia 24 de dezembro ele possa então pegar o seu trenó e sair distribuindo pelo mundo os presentes, depositando através da lareira aos pés das árvores de Natal os presentes para todas as crianças que durante aquele ano ficaram boazinhas ou foram obedientes aos pais. Como surgiu então essa lenda? Como foi que o Papai Noel foi introduzido ao Natal? Visto que o Natal, a princípio, se celebra o nascimento do Messias, ou o nascimento de Jesus. A princípio, então, era celebrado então o nascimento do Sol, Deus Mitra, nós vimos isso no primeiro vídeo, e posteriormente, então, lá pelo terceiro, quarto século, a Igreja Católica oficializou a data do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus para ofuscar ou para cristianizar uma festa pagã que era celebrada a Deus Sol. E hoje, com o passar do tempo, um dos personagens que também se toma destaque durante esse período de Natal chama-se Papai Noel. Então, quem foi Noel? Quem foi Papai Noel? A palavra Papai Noel significa Papai Natal. A palavra Noel é uma palavra que vem do francês, que significa, então, Natal. Papai Noel significa, então, Papai Natal. E a palavra Natal significa nascimento. Então, o que fala a lenda e como surgiu a lenda do Papai Noel? Bem, de acordo com a lenda, São Nicolau era um bispo nórdico que tinha o hábito de ajudar as pessoas pobres. Disse, então, a lenda que ele era um homem muito rico e, por conta do seu voto de pobreza, ele abriu mão das suas riquezas distribuindo para os pobres. Conta-se a história que havia um pai que tinha 3 filhas e ele não tinha, então, dinheiro para que elas pudessem pagar o dote delas a fim de que elas pudessem se casar. Sabendo dessa história, Nicolau então pegou algum dinheiro dos seus bens que ele tinha, colocou numa sacola e depositou na janela daquela casa. E quando então o pai abriu a janela, viu aquele saco de dinheiro e pôde então pagar o dote das suas filhas para que elas pudessem então se casar, livrando-as então da prostituição. Então, a partir daí começou então a surgir essa história, por volta do 3º e 4º século depois de Cristo. São Nicolau, ele é também chamado de o padroeiro da Rússia, padroeiro da Grécia e da Noruega, e também ele é tido como o padroeiro dos estudantes. Historiadores acreditam que a lenda do Papai Noel foi adotada como símbolo natalino inicialmente na Alemanha, porém não tem data precisa de quando isso começou a acontecer. Com o tempo, a história do homem que entregava presente na véspera de Natal, embora a história de São Nicolau não tenha acontecido em dezembro ou mesmo no período natalino, mas as tradições, as lendas vão crescendo e vai surgindo os mitos e as histórias vão sendo acrescentadas. Conta-se então que foi na véspera de Natal e a partir daí então se popularizou o hábito de dar presente na véspera de Natal, atribuindo então a São Nicolau. Então a Igreja Católica, vendo isso, adotou então
como também parte da celebração de Natal, um dos símbolos São Nicolau, que faz uma associação ao bispo de Mira, que vivia na Turquia. Como era, a princípio, a vestimenta do Papai Noel? Como é que ele se vestia? Bem, uma das características do Papai Noel que nós vemos hoje é aquela roupa vermelha e com detalhes brancos, mas nem sempre foi assim. No começo, as representações oficiais do Bom Velhinho retratava sempre um homem magro com vestimentas de cores do inverno. Nesse sentido, ele era ilustrado com roupas que variavam entre marrom a verde. Em outras histórias também, ele aparece vestido de clérigo, uma vez que as lendas remontam à figura histórica do bispo da Igreja Católica. Então, como foi que o Bom Velhinho se tornou gordinho e usando roupa vermelha? A partir de 1881, através de um trabalho feito por um desenhista alemão chamado Thomas Nast, ele começou então a fazer um trabalho para uma revista estadunidense e nessa revista ele desenhou e ilustrou a imagem do Papai Noel como um duende que vestia uma roupa verde e roupa vermelha. Nas publicações de natais seguintes, ele começou então a evoluir, ele começou a adaptar o seu projeto até chegar à imagem que hoje nós temos do velhinho de barba branca, gordinho, dos dias atuais. Porém, foi no ano de 1931, através de um trabalho publicitário da Coca-Cola, onde o artista Randall Sandblom, ele, com base já nos desenhos anteriores de Nast, ele começou então a trabalhar a ideia ou a figura do Papai Noel de cor vermelha com detalhes brancos, que era a logomarca da Coca-Cola. Com isso, então, no final do século XIX, esse desenho ele ficou bastante popular e, com o passar do tempo, então, a imagem ganhou o mundo. E a representação, então, do velhinho gordinho, de roupa vermelha e detalhes brancos na sua roupa. Então, hoje, essa figura que nós temos é graças a essa campanha de publicidade feita pela Coca-Cola em 1931. Quanto ao transporte do Papai Noel? Bem, como a lenda vai sendo sempre acrescentada alguma coisa na medida que o tempo passa, primeiro então surge a história de um homem piedoso que ajuda as pessoas na época do Natal, e esse homem já se transforma agora num velhinho de barba branca, gordinho, roupa vermelha, né? E agora, qual é o seu meio de transporte? Bem, segundo a lenda, devido ao Papai Noel morar na região do Polo Norte ou na Finlândia, um certo poema que foi escrito por um professor de literatura norte-americano, Clement Clark Moore, um poema intitulado Uma Visita de São Nicolau, publicado em 1823, reuniu todos os principais costumes europeus dentro da história do Papai Noel. E um destes costumes foi o do trenó puxado por renas, que até hoje é usado em algumas regiões do leste europeu. Então, esse escritor desenhou ou escreveu uma imagem de Papai Noel sendo puxado por trenó, e a partir daí, então, a imaginação começou a aflorar e Papai Noel, então, ganhou asas com as suas renas e conseguiu, então, voar. E hoje ele voa pelos céus imaginários das pessoas, distribuindo presente a todas as crianças boas. Mas qual é o problema? Qual é o mal nisso tudo? Onde mora o perigo? Por que uma historinha tão interessante como essa pode ter algum problema? Veja bem, como cristãos, como seguidores do Messias, nós precisamos entender que nem todas as tradições que nós
observamos, nós podemos simplesmente aceitar de braços abertos, sem questionar. Então, pela origem da história, nós já vemos que existe muitas confusões e muitos misticismo envolvido na história de Papai Noel. Mas quais são os principais perigos que eu destaquei aqui com vocês? É claro que eu não vou fazer aqui um vídeo exaustivo sobre a história do Papai Noel em mínimo detalhes. Estamos fazendo apenas uma pequena reflexão para que você possa meditar sobre os principais símbolos do Natal e a sua origem. Qual o primeiro problema que eu percebo ao adotarmos a pessoa de Papai Noel dentro do contexto natalino? Primeiro, o foco deixa de ser Cristo, o Messias, o Verbo encarnado, e passa então a ser da pessoa do bom velhinho. Então, a encarnação do Verbo, aquele que veio para salvar a humanidade, desaparece. E agora as pessoas olham apenas para o gordinho de gorro vermelho e que distribui presente para as pessoas. O segundo problema que eu vejo, segundo e terceiro, é que as crianças são ensinadas nesse período a colocarem sua fé e esperança não em Jesus, porém em Noel. É a eles que as crianças escrevem, que fazem os seus pedidos. Então, a realização dos seus desejos, as crianças, elas depositam não em Deus, não em Jesus, mas em Noel. E isso significa o quê? Idolatria. Quando nós viramos as costas para Deus e passamos a buscar uma outra pessoa, um outro ser para nos abençoar fora de Deus, isso chama-se idolatria. Então, sem perceber, de maneira até inocente, muitos pais induzem seus filhos a clamarem a um falso Deus. Pois quantas crianças, nesse período de Natal, fazem suas cartas e escrevem, o correio fica lotado de cartas de crianças de todo o mundo, com seus pedidos endereçados não ao Senhor Jesus, porém a Papai Noel. Então pense nisso. Você que se diz cristão, como você ensina o seu filho? Algumas pessoas dizem assim, não, mas ela é criança, não importa, quando ela crescer ela vai entender melhor. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, porque ainda depois que cresça não se desviará dele. Então tome cuidado com aquilo que você ensina para o seu filho. Uma outra coisa que eu observei em relação ao Noel, além de roubar a figura central do Natal, que deveria ser o Messias, deveria ser Jesus, no caso, né? Porque se o Natal é a celebração do nascimento do menino Jesus, nesse momento ele começa a ficar de escanteio. Então, Noel se apresenta como aquele que vem para abençoar as criancinhas do mundo. Um outro ponto que eu observei é que Noel é um Deus seletivo. É um Deus seletivo. Ele seleciona as pessoas, ele seleciona as casas, ele seleciona as crianças as quais ele vai abençoar. Não é em todas as casas que ele entra. Noel só entra na casa dos ricos e na casa das pessoas que têm chaminé. Então, se a sua família não é rica e se a sua casa não tem chaminé, não tem chance de Noel entrar na sua casa. E isso deixa muitas crianças frustradas. Quantas vezes eu me lembro quando criança que me levantava pela manhã do Natal procurando embaixo da cama ou debaixo da minha rede algum presente deixado por Noel. E nada. Porém, na casa do meu vizinho, Noel deixava bicicleta, deixava carro controle remoto, deixava carro brinquedos bons. E na minha casa nem sequer um carrinho de plástico. Quantas crianças vivem essa realidade e nesse tempo elas vivem frustradas e tristes, se sentindo até excluídas porque Noel não entrou na sua casa e não a visitou. Uma outra coisa, que Noel só entra na casa e deixa presente para as crianças boazinhas, as crianças boas, as crianças comportadas. Então significa que se você não foi bem comportado, se você é uma criança que aos olhos de alguém você não é boa, então você não pode e nem merece presente. Nós vemos aqui um contraste do Deus que deve se manifestar nesse tempo, no Deus que se revelou a nós na pessoa de Jesus, como aquele Deus que ama o ser humano
independente da sua raça, independente da sua posição social. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama acima de tudo e qualquer coisa. O amor de Deus é inegociável. Deus ele não é seletivo. Deus não seleciona as pessoas. Deus ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então nós vemos aqui um Deus seletivo. Um Deus que só atende determinados grupos de crianças, determinado tipo de pessoas, perfil. Agora, um outro detalhe que eu vejo também na história de Noé são os seus auxiliares. Quem são os auxiliares de Noé? Então, nós vemos que dentro dessa lenda, ela começa então a ganhar forma e começa a crescer. Então, Noé, ele passou então a ser gordo e vestir vermelho e morar no Polo Norte, ter um trenó puxado por rena, e agora ele tem auxiliares. Quem são os personagens que auxiliam o Papai Noel na fabricação dos seus brinquedos? Gnomos e duendes. Quem são os gnomos? Quem são os duendes? Segundo os esotéricos, os gnomos e duendes são seres mitológicos que em algumas culturas estão associadas ao mal. Sobre os duendes, algumas culturas os retratam como demônios e espíritos territoriais que, depois que se ocupam da casa de alguém, para sair é quase que impossível. Então são demônios territoriais, espíritos territoriais. Os duendes já foram considerados por muitos como mini-demônios avarentos e luxuriosos. Então olha a qualidade dos auxiliares do Papai Noel. Apesar de hoje, nós vemos na televisão, nos filmes diversos nessa época, principalmente sobre Jesus, sobre os duendes, colocando coisas assim inofensivas e até mesmo bem emotivas, a realidade é completamente diferente. Então tome cuidado, porque nós vemos que foi acrescentado para se tornar algo mais espiritual, seres mitológicos. Então, existe casos de crianças verem pequenas criaturas e associar aquela visão que ela está tendo a duendes e acreditar que está tendo um contato com duendes. Na realidade, essa criança está tendo uma experiência espiritual com seres malignos, demoníacos. Então, sem perceber, muitos pais estão abrindo portas e legalidade para que espíritos territoriais entrem na sua casa e tragam opressão para a sua família. Um outro ponto que nós queremos fechar sobre Noel e sobre a celebração de Natal, é claro que, devido à lenda daquele homem caridoso que vai presentear alguém sempre na véspera do Natal, o que acontece hoje em dia? Existe um consumismo exagerado. Então, muitas pessoas se sentem oprimidas nessa época do ano, no sentido de ter que dar presente para as pessoas. Elas se sentem quase que constrangidas a presentear alguém. Agora, por quê? Por que você deve presentear? Quem disse para você que você é obrigado a presentear alguém? Muitas pessoas acreditam mesmo que são obrigadas a presentear e por isso então se endividam e gastam todos os seus recursos para presentear o filho, para presentear a filha, porque Papai Noel, tem que levar um presente para elas. Então a gente vê, também uma opressão financeira na vida de muitas famílias através dessa atitude. Não somente dos pais que sentem a pressão de comprar, e às vezes têm até condições para isso, mas aqueles que não têm condições de comprar absolutamente nada para os seus filhos e se sentem muitas vezes oprimidos, angustiados, frustrados, porque o salário que recebe dá mal para pagar as despesas de casa e não tem como comprar um presente para um filho, para uma filha, e se sente oprimido então nessa data, que deveria ser um tempo de celebração, que deveria ser um tempo de renovação de fé, se torna então algo frustrante. Por isso que nesse período natalino muitas pessoas entram em depressão e o índice de suicídio também é muito alto nesse período do ano. Então pense bem nisso. Outra coisa que acontece no período do Natal é a glutonaria e a bebedeira.
Então o foco deixou de ser o Messias, o foco deixou de ser o nascimento de Jesus e passa então para outras coisas: presentes, Papai Noel, bebida, comida, bebedeira. E muitas pessoas entram na farra, bebendo, curtindo o Natal, sem entender o seu verdadeiro significado. Então, se o Natal é para celebrarmos o nascimento de Jesus, eu quero que você saiba que Jesus nasceu para que você pudesse viver. Jesus nasceu para nos trazer uma nova vida. Jesus nasceu para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. E isso ele fez. Então, é tempo de nós refletirmos sobre isso. É tempo de você refletir sobre a sua vida espiritual e convidar Jesus para ser o centro da sua casa. Muitas pessoas levam bebidas, muitas pessoas levam comidas e o principal personagem e a pessoa mais importante da festa, que é a causa e a razão de nós celebrarmos o Natal, muitas vezes é colocado de fora da casa. Mas Jesus hoje, ele quer entrar na sua casa, ele quer pousar na sua casa, ele quer entrar no seu coração. Que você possa então se desfazer de toda idolatria e abrir o seu coração para deixar Jesus verdadeiramente nascer na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe e guarde a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou do vídeo, se você gostou desse tema, então compartilhe com alguém e faça seu comentário. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Se você não assistiu nosso primeiro vídeo, procure nosso primeiro vídeo sobre a data do dia 25, como foi incorporado, o nascimento de Jesus foi incorporado à celebração do Natal pagão ao deus Mitra. E o próximo vídeo que nós estaremos falando é sobre um outro ícone do Natal que se chama Árvore de Natal. Então não perca. Se inscreva no meu canal se você gostou do nosso conteúdo e compartilhe com alguém. Até a próxima. Então vamos lá. Hoje nós estaremos falando sobre um dos ícones do Natal,